aqui é Ney. Vamos comentar hoje sobre o jogo Inter 4, Fluminense 2, pelo Campeonato Brasileiro. Parece brincadeira, né, gente? Mas é a realidade. Mais uma vergonha desse medíocre time treinado por esse péssimo treinador, Roger Machado. Ele mudou o esquema do 4-3-3 para o 4-4-2 e o time continuou com os mesmos erros. A zaga batendo cabeça, Marcos Felipe aceitando qualquer bola chutada, não sabe sair do gol, né? Fica plantado no meio da baliza. Martinelli em má fase, Ganso morto, Hernandes isolado, sem nenhuma jogada para municiá-lo. Samuel Xavier tomando bola nas costas desde o jogo passado, né? A gente tomou um gol ali no lado dele e contra o Barcelona a gente tomou 3. Do Barcelona a gente tomou 1 e do Inter a gente tomou 3 do lado dele ali, né? Então alguma coisa tem que ser conversada no vestiário para acertar esse time aí, que o time realmente está um bando, né? Egídio, novamente, como sempre, jogando aquele mau futebol, né? Isso aí já não é nenhuma novidade. O treinador ainda tira o melhor do jogo, foi o Iago, que é o sangue do Fluminense, que é o motor do Fluminense, para botar outro jogador que não tem a mesma qualidade do Iago, né? Bom, a gente está a 2 pontos da zona de rebaixamento e é a 4ª derrota consecutiva. Vocês ainda acreditam que vamos vencer quinta no Equador com esse time, com esse elenco, com esse treinador? Só um milagre, gente, só um milagre. Mas como milagre às vezes acontece, né? Quem sabe acontece um milagre aí. E esse louco desse treinador ainda dá uma entrevista dizendo que esse time jogou bem, que o time estava compactado. Porra, que jogo que esse cara vê, gente? Sinceramente, essa televisão desse cara aí deve fazer o jogo que ele gosta, porque não é possível. Não é preciso ser vidente para saber que esse time não tem a mínima capacidade de se classificar nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. Vai brigar para não cair no Brasileirão, tá? Eu não sei, esse cara deve ter umas costas muito quentes aí com o Mário, porque o cara não demite esse treinador de jeito nenhum. Não sei o que acontece aí dentro do Fluminense, sinceramente. A gente tem que colocar o Marcão de imediato, tá? Para evitar pelo menos o rebaixamento. É a única coisa que a gente vai conseguir esse ano, é tentar evitar o rebaixamento, tá? Para esse time melhorar, a gente tem que tirar algumas bananas podres, né? E contratar pelo menos 4 a 5 jogadores de nível, para tentar dar um equilíbrio a esse time, tá? Essa dupla Mário e Roger vão acabar com o Fluminense. A gente precisa protestar pacificamente, mas protestar no treinamento deles, aonde eles estiverem, no restaurante, aonde eles estiverem. A torcida tem que protestar pacificamente, mas tem que protestar, tá? A gente não pode continuar passando vergonha uma atrás da outra e a torcida é paciente do jeito que nós somos, né? Paciente. E para aqueles torcedores que ainda defendem essa dupla e jogadores como Ganso, vocês não têm noção da grandeza do Fluminense e sua história de títulos no cenário nacional e mundial. Visitem a sala de troféus das Laranjeiras para vocês entenderem a grandeza desse clube, tá? Porque vocês estão se contentando com pouco. Para mim, se contentar e ficar em 6º, 7º no Brasileiro e participar dos campeonatos só por participar, para mim é pouco, é muito pouco. Tá? Isso aí não é mentalidade de torcedor do Fluminense, tá? Pelo visto, o Roger vai ser mantido até quinta, né? Que é o próximo jogo da Libertadores, contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Jogo que precisamos vencer, tá? Peço aos jogadores que tomem vergonha na cara e honrem essa camisa, que joguem com raça e vontade, já que tática e técnica não tem. Vocês ganham bem demais e estão com salários em dia. Façam jus às calças que vocês vestem e sejam homens e não covardes. Parem de jogar covardemente e ataquem, busquem a classificação. É o mínimo que vocês têm que fazer, tá? Outra coisa, pessoal, a gente não pode jogar a culpa em cima do Roger, do Nenê, porque mal ou bem, ou do Roger, desculpa, do Fred, do Nenê, porque, por exemplo, o Fred é um jogador que dá tudo de si em campo. Só que a idade dele é 37 anos.
Não é que ele seja velho, ele é garoto ainda. Eu tenho 54, então o Fred para mim é garoto. Só que para o futebol hoje em dia de correria, porque o futebol hoje em dia não é mais muita técnica, é correria. Então para a correria do futebol de hoje, ele tá ultrapassado, ele não aguenta mais. E o Fred nunca foi jogador de correr. O Fred é jogador de área. Só que para ele, essa bola chegar nele, tem que ter jogadas de ultrapassagem, de linha de fundo, tem que ter um meio-campo com inteligência que consiga enfiar a bola para o Fred, porque ele não vai conseguir finalizar se a bola não chegar nele. A bola só chega nele quadrada, tá? Essas barangas do meio-campo só mandam a bola para o Fred quadrada. Então o cara que já não tem muita mobilidade pelos seus 37 anos, fica difícil ele finalizar, né, gente? Então a gente não pode botar a culpa no Fred. O Fred é o único ali que se salva. É o Fred e o Marcos Felipe. Tá? Não é à toa que todo jogo da Libertadores o Fred vem sendo o melhor em campo. Já são 5 jogos que o Fred se destaca como melhor em campo. Tá? Então a gente tem que dar um crédito ao Fred. O Fred não tem culpa dessas barangas não. Tá? E o Nenê, ele é um cara que tem 40 anos de idade, mas é um cara que corre. Tá? Ele não está sendo feliz, não é um jogador de armação, é um jogador mais de ataque, que cola no atacante. É um jogador que chuta bem, mas não é um cérebro dessa equipe, não é uma cabeça pensante do meio-campo fluminense. A gente tem que contratar um jogador que seja o cérebro da equipe, que seja um camisa 10, que saiba lançar, virar o jogo, driblar, chutar, bater falta, enfim. A gente não tem esse jogador e a gente está pedindo isso desde o ano passado. Tá? E esse infeliz desse presidente não contrata. Tá? O dinheiro vai entrando e a gente não sabe onde é que o dinheiro vai. Esse dinheiro aí do Fluminense é um triângulo das bermudas, tá? É jogador vendido, é jovem vendido para o Manchester City por milhões, é o Gerson sendo vendido para outro clube, o Fluminense ganha porcentagem, é prêmio de Copa do Brasil, é prêmio de Libertadores. Cadê esse dinheiro, gente? Cadê esse dinheiro que não consegue contratar um mísero jogador, um mísero camisa 10 que consiga resolver o problema do Fluminense? Agora contrataram um colombiano que é meio campo, mas ele joga mais pela ponta esquerda. Porra, a gente não precisa de um ponto esquerdo, a gente precisa de um camisa 10, tá? Eles sempre contratam jogadores errados. Pela ponta esquerda a gente já tem Caio Paulista, Gabriel Teixeira e outros mais. Quer dizer, a gente não precisa de um ponto esquerdo, a gente precisa de um camisa 10. Mas isso aí só vai entrar na cabeça desses infelizes quando a gente estiver na segunda divisão, tá? Esse cara vai ficar aí no Fluminense até 2022 e a gente vai ter que aguentar o time jogando assim até 2022. Só quando esse cara sair do Fluminense que talvez o cara que entrar dê um jeito aí, porque do jeito que tá, eu não tô vendo uma luz no fim do túnel não, pelo contrário, tá? Gente, peço a todos aí que se inscrevam no canal, que ainda não se inscreveu, que dê um like, compartilhem com todos os tricolores que conhecerem e mais tarde, antes do jogo, eu vou dar as escalações do Fluminense. O Fluminense deve jogar com o mesmo time, tendo algumas dúvidas, né? O time deve ser Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio. O meio-campo tem uma dúvida, pode ser Martinelli, Iago e Casares, ou pode ser André, Iago e Martinelli, né? E o Casares jogar adiantado com o Fred, como ele fez no último jogo, onde o Fluminense jogou no 4-4-2. Tá? Então essa dúvida aí vai persistir até horas antes do jogo. Eu vou entrar dizendo a escalação do Fluminense e também do Barcelona de Guayaquil, tá bom? O Barcelona vai ter um desfalque para esse jogo, que é o Martínez, que foi expulso no último jogo contra o Fluminense aqui no Maracanã. Tá? O Fluminense joga pela vitória de qualquer placar. O jogo aqui foi 2-2, então ele se classifica se empatar de mais de 3 gols, por exemplo, 3-3, ou uma vitória simples. Tá? Se ele empatar de 2-2, o jogo vai para os pênaltis. 1-1 e 0-0 é do Barcelona de Guayaquil. Tá bom? Então agradeço a todos. Um bom dia e peço que se inscrevam no canal. Saudações tricolores!